etc. Né? E a minha relação que eu fiz com a Escola Livre, é principalmente a partir de alguns depoimentos e de experiência que eu tenho com algumas pessoas que eu trabalho diretamente. Passaram por lá por formações diferentes, né? Porque lá eles chamam de formação, né? Formação 1, 2, 3, 12, 13. Então, por essas formações diferentes. Inclusive, uma dessas pessoas, o Chiquinho, é uma referência muito forte, que é o Cris de Copa. Você lembra dele? Sim. Comecei a trabalhar com ele, eu tinha 12 anos de idade e estamos aí até hoje. Né? E, enfim, a Escola Livre ela tem uma pedagogia que eu acho bem interessante. Foram alguns pontos dessa pedagogia que eu trouxe a partir desses depoimentos para trazer aqui. Principalmente, essa ideia, um desses textos que eles colocaram aqui nesse livro, é da Maria Templau, que ela foi coordenadora do núcleo de pedagogia depois do Chiquinho. Ela frisa essa palavra aqui, intérprete criador, e já fazendo essa ponte com o nosso curso, né? Eu acho bem interessante essa proposta. Não formamos atores, não formamos dançarinos, né? No nosso caso, formamos esses intérpretes criadores, né? E a partir de um outro depoimento também, esse é um conhecido meu, Rafael Francisco, ele fala que, vou ler um trechinho, Escola Livre ensina que a formação de um ator não acontece em 3 anos, muito menos dentro de uma escola ou em uma faculdade. Ela acontece na vida. Ou seja, assim como a escola busca constantemente exercitar a liberdade de ser ator é exercitar-se constantemente para o aprimoramento deste ofício. E eu acho legal aqui porque, por exemplo, eu me formei agora, mas sabe aquela sensação? Você passou pelo curso, você não se sente formado, sabe? Claro, você passou por uma série de experiências, aprendeu um monte de coisa, mas fica essa coisa, sabe? E aí, sabe? E a ponte que eu faço com essa escola, a Escola Livre, principalmente com essas pessoas mais próximas a mim, que eu trabalho diretamente, é essa sensação também, sabe? Essa sensação de, e aí, sabe? Acabou uma etapa de formação, mas tem que continuar a coisa, né? E o mais interessante que eu acho, uma característica que eu acho interessante, que essas pessoas que passaram por lá estão comigo, é essa construção de autonomia, sabe? Que eu acho que aí a Escola Livre, a PUC, o Camp, enfim, etc. O assunto era outras instituições, né? Eu acho que é uma qualidade, enfim, algo que essas instituições, elas podem dar esse suporte, sabe? Porque se sair dali, a coisa continua, né? Claro. E outro ponto que eu coloquei são essas diferenças. Claro, a Escola Livre é uma coisa, que é outra, enfim, que é outra, etc, etc. E nós começamos a trabalhar juntos, né? Depois cada um foi fazer essas formações. Eu aqui, eles lá na Escola Livre, enfim, outra amiga minha foi para uma outra faculdade. Essa diferença, sabe? E agora? A gente passou por formações diferentes. E aí, como vamos negociar com essas diferenças, sabe? Isso é muito difícil, mas é uma coisa que está dando caldo, sabe? Agora, falando hoje, trabalhando com eles ainda, sabe? É algo que está dando um caldo bem interessante para esse nosso trabalho. Bem. Posso te perguntar uma coisa? Você, conversando com esses teus amigos que estão tendo cada um uma formação diferente, em que sentido você acha que o nosso curso aqui da PUC colabora de uma maneira diferenciada dos outros cursos? Mas, assim, eu queria que você falasse muito de verdade, assim, se tem realmente alguma coisa ou não. Porque isso é uma coisa que eu sempre converso com o Chico. Quando a gente começou esse curso muitos anos atrás, a proposta era totalmente diferenciada de tudo que existia. E apesar de eu circular bastante também por outros lugares, eu circulo numa posição diferente da tua. Então, eu queria saber de você, da Virgínia, cadê o Pedro?
Pedro, eu queria sentir o que representa hoje isso que a gente faz aqui. Como é que você sente? Vou falar, claro, um pouco disso, por experiência, né? Eu acho, Cris, que foi esse entendimento entre linguagens, sabe? Por exemplo, eu passei pela dança e pelo teatro, né? Eu comecei fazendo teatro e isso deu uma mudada bem legal, assim, sabe? No meu entendimento de teatro, sabe? Do que até então eu estava fazendo. E foi uma coisa, acho que foi isso, sabe? Foi esse lugar entre linguagens, sabe? Então, a pesquisa que não é dança, não é teatro, é algo que não tem muito como encaixar em um lugar só, sabe? Acho que foi isso, e principalmente no meu caso, esse entendimento de corpo, foi super importante, sabe? Você acha que isso colabora de alguma maneira para essa questão da autonomia que você está falando? Eu acho, porque, por exemplo, nas aulas, a gente tem mais do que... A gente tem mais que outra coisa, tem pistas, né? Para a gente seguir aquilo que você tem vontade. Então, a partir dessas pistas, você tem que ter enfim... Tem que ir atrás, sabe? Então, por exemplo, na sua aula, História da Dança, a história da dança é muito grande, a história do corpo da dança é muito grande. Então a gente vai na onde interessa, sabe? Interessa mais isso aqui. Então, isso eu acho que é construção de autonomia, sabe? Ou se você quiser aprender, você tem que ir atrás. Né? Acho que é isso. E o seguinte, nisso que você chama de cálculo, né? Que está sendo feito por vários temperos, que são você e esses seus amigos com quem você está trabalhando. Você tem ideia de tempero, ou que temperos você leva para esse caldo? Reflexão. Acho que é mais esse meu ponto é esse. E dentro da reflexão, o que é reflexão sobre o que? Você consegue localizar? Está interessando, mobilizando, afetando os seus parceiros? Entendimento de corpo, eu acho. Acho que vai mais aí, sabe? Eu acho que ainda quando vão fazer, por exemplo, aquecimento, tem outro dia eu fiz mesmo, estava falando no aquecimento, alguma coisa, não lembro o que exatamente, mas era alguma coisa bem dualista, mas eu estava entendendo muito bem. Era uma proposta pedagógica, enfim, uma didática, sim, interessante. Mas aí eu, por exemplo, falei uma coisa lá que talvez mudar esse discurso também é um exercício, sabe? Por mais que não esteja fazendo ali, se movimentando, tudo, mas pensar de outro jeito já de falar aquilo, de dar aquela instrução, já muda alguma coisa, sabe? Acho que fica mais nesse sentido aí que eu estou contribuindo nesse caso. Na reflexão, você consegue localizar. Acho que está indo para esse lado. Porque acho que isso tem a ver com o caminho do corpo que eu está fazendo mestrado agora, a reflexão do que é curador. Minha trajetória no curso foi... A trajetória para seguindo ele para esse levou lado. esse caminho. Você está em cena também? Faz um tempo que não. Mas nesse grupo, você é o quê? Estou acompanhando. A gente Você está tá acompanhando, por enquanto, mas já tive em cena várias vezes com ele. Sim. Mas, É isso. Um orientador do pensamento. Por aí. Eu vejo que é o que o Rô gosta mais de É fazer. o que eu gosto muito de fazer. Seria um curador desse núcleo, não é? O Rô é um curador. Ele tem esse, sabe, ele foi descobrindo. Acho que é uma coisa que você não sabia antes. Foi uma coisa que foi aparecendo. Foi aparecendo, inclusive com eles mesmo. Com esse mesmo grupo, ao mesmo tempo que a gente fazia peça de teatro, a gente organizava coisas. Né? Então, foi desse lado. Acho que o meu interesse O foi Rô para esse gosta lado. de fazer um exercício de ativar ambientes diferentes. É isso que ele está investindo nisso. Assim. De todo esse bom curso, a escolha que o Rô fez foi esse caminho. Acho que essa construção de autonomia que eu falei agora é um pouco isso também, sabe? O curso ele abre bastante, né? Abre muito. Eu acho que vai aí, sabe? Então você tem um mar de escolhas para fazer, né? Então, aí que tá. Que escolha você vai fazer que vai te cobrar, né, lá, para você ir mais e mais e mais para construir esse seu perfil profissional.
eu já queria pedir desculpa porque eu vou me meter, mas eu queria fazer uma sugestão aqui. Eu queria ser um micão para você. Mas eu queria sugerir que vocês tomassem a iniciativa de, na próxima Semana das Artes de julho do ano que vem, que a gente tivesse a consultoria dele, como curador. Consultoria. Já que ele está se dedicando a isso, se ele pode oferecer para ele esse panorama e ver como é que ele nos devolve sugestões, provocações de organização da semana. Você topa? Nós precisamos entrar num trabalho de formação com os colegas a partir de agora. Para explicar isso. Porque isso é um problema. Mas é para a gente tocar no problema. Sério? Não, porque o ano que vem eles estão indo para o quarto ano. Não, eu digo os próximos, os herdeiros, os quixotes. E de herdeiro só tem a Valéria, por enquanto. só tem a Valéria e a Denise. E a Denise. Bom, mas se a gente achar 5 quixotes, já são 5 quixotes. Eu acho que esses exercícios e disso também que o João está falando, é sempre pouca gente. É sempre pouca gente, isso não é novidade. São semeadores, né? Então, é assim, se tem 2 pessoas agora interessadas, está ótimo. É assim mesmo que a coisa funciona. O Pedro, da época dele, fez uma... O Pedro, imagina, Pedro, até hoje se ajuda a gente, olha que beleza. Ajudar na imagem. Ele começou a trabalhar com a gente há 3 meses atrás. Mas é só para isso que existe a internet, certo? Então, o que acontece? Não tem importância se é 1, 2, 3 pessoas. É assim que funciona. Então, a gente não pode pensar que porque é pouca gente é nada. Não é, porque é pouca gente que faz a diferença mesmo, assim, de verdade. Então, é assim mesmo. Porque a gente não pode desanimar e tentar ver como é que a gente fica eternamente no cio. Isso. Né? Ou seja, seduzindo, saindo aqueles cheiros sedutores da gente. Né? Para a gente ver como é que a gente imanta a galera. E não desanimar com isso, porque é assim, né? Trabalho à vontade. Ô Cris, e se a gente fizesse essa pergunta que você fez para ele? Vamos, Pedro. Qual a pergunta? Desculpa. Eu acho que eu não estava na hora da pergunta. O Rô estava contando um pouco de uns amigos dele que eles vêm caminhando juntos há muito tempo, mas o Rô veio aqui para a PUC, tem outros amigos que foram para outros lugares. E aí ele estava falando sobre que ele achava uma coisa muito importante a formação, que é uma formação que aposta na autonomia. A formação de artes. Ele falou assim, formações. Né? E aí eu perguntei para ele de que maneira que ele sente que o nosso curso colabora com isso, se colabora de uma forma diferenciada ou não. Né? E assim, eu disse a ele, claro, quando a gente criou o curso, em 99, a proposta era totalmente diferente, nem existia esse termo no mercado, artes do corpo, a gente que inventou. Então, tudo era muito, muito diferente. E eu sempre fico pensando de que maneira ainda é diferenciado ou não. Então eu fiz essa pergunta para o Rô, queria você que também está zanzando por aí. Como é que você pensa isso? Nossa, é uma loucura, assim. Para quem não sabe, eu ultimamente tenho trabalhado no grupo Stone, né? Que é um grupo inglês que vai ter sucesso, assim, internacionalmente. E no começo foi muito difícil de sair daqui e entrar num contexto assim, completamente diferente, de entrar num ritmo de trabalho absurdo, né? Porque eu saí daqui, aliás, na quinta-feira da Semana das Artes do Corpo do ano passado, eu embarquei para a Inglaterra para fazer a audição. Aí fiz a audição, passei, fiz o treinamento e já no treinamento, já na audição, assim, mas conforme você vai entrando no processo de trabalho deles, no treinamento, aprendendo como eles trabalham, você já vai vendo
quais são as visões, né, de corpo, de tudo, assim, visão de mundo que tem por trás do trabalho, onde o trabalho, a estrutura sobre a qual o trabalho é construído. E isso foi um choque assim, para mim, porque são visões completamente opostas, assim, extremas, sabe? E aí foi muito difícil no começo, porque era quase contraditório, assim, sair daqui e mesmo aqui você entrando em contato com visões diferentes, são visões que parecem que dialogam. Assim, né? E eu cheguei lá e as visões eram completamente opostas, assim, eu meio que sofri um pouco no começo. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito feliz de ter feito pelo menos um pedaço do curso, né? Que eu estou trancado, não concluí. Mas eu fiz até o 3º ano. Né? Completou o terceiro? Fiz o 3º. Falta só um. Falta 1 ano. E eu fiquei muito feliz e muito aliviada de ter feito esses 3 anos, porque eu acho que eu teria um outro olhar crítico se eu não tivesse feito esse tempo todo, né? E eu acho que esse olhar crítico que eu tenho hoje, em relação ao corpo, a como trabalhar com arte, não sei, mas assim, visões críticas em geral, né? Uma postura crítica, eu acho que fez toda a diferença. E eu teria medo de entrar no Stomp se eu não tivesse feito artes do corpo, sabe? Porque muitas vezes no Stomp é até difícil falar isso, né? Porque eu estou tão dentro assim. Mas muitas vezes os valores e os olhares em relação ao corpo, eles ficam meio grosseiros, assim, meio deixados de lado. E aí, se você não tem uma visão crítica já exercitada antes, né, você acaba entrando de cabeça, como a maior parte das pessoas que entram no Stomp, que são jovens, né, entram assim, já mergulham, e o trabalho ele te estimula a comprar todos os valores do trabalho, e se você não comprar, você não está entendendo. E para mim foi um exercício muito importante assim, e valioso mostrar que eu entendia a linguagem do trabalho e consegui trabalhar dentro daquele ambiente, mas ao mesmo tempo saber me distanciar e analisar e falar, eu não concordo com isso, e concordo com aquilo, né? Tem um olhar crítico assim, mas pra mim, nossa, artes do corpo, os 3 anos que eu fiz foram importantíssimos, assim. Mesmo antes de entrar no Stomp, eu já via esses reflexos na minha área profissional, assim, né, nos trabalhos profissionais, mudou assim, completamente, e eu fico muito feliz, assim, eu me sinto muito mais localizado nas coisas, sabe? Quer dizer, Pedro, se eu entendi, Não vai conseguir. se eu entendi, o curso te contribuiu positivamente para você, por exemplo, ao entrar em contato com a audição e o treinamento do Stomp, ver o que era a estrutura, como você chama. Né? Quer dizer, este olhar sobre o mundo, e que ao mesmo tempo que organiza tem uma visão crítica, você sente que para esse olhar o curso contribuiu muito? Sim, muito, porque eu cheguei e contribuiu inclusive porque assim, eu cheguei naquele ambiente, aí eu comecei a pensar, bom, quais são as regras, né, desse ambiente? Como é que são os valores
que funcionam aqui dentro. E você poder entender isso é muito importante para você poder entrar no jogo. Claro. E saber, manter a autonomia. saber que jogo você está jogando. Exatamente, porque você pode entrar no jogo de várias formas. Claro. Você pode entrar no jogo, mas ficar batendo de frente. Ou você pode entrar no jogo de cabeça sem nenhum olhar crítico. Sério. Isso. Agora você pode olhar e falar, bom, tá, entendi, então é por aqui, isso é valorizado, isso é desvalorizado, né? E se eu quiser jogar esse jogo, eu vou ter que ir meio por aqui, assim. Então, eu acho que foi importante por causa disso, sabe? Mas aqui a gente tem um exemplo do que o Rô chamou de autonomia. Sim. Que a fala do Pedro é bem, acho que sintonizada com o É. né? E a Virgínia também. Nossa. Eu sou meio suspeita para falar que eu saí muito apaixonada pelo curso. E aí, eu até comentei com a Rosa, outro dia eu fui chamada para falar naquele colégio Oswald, né? Que o pessoal, gente do terceiro ano que quer prestar curso aqui, tá? Eu fui chamada para falar. E aí eu estava comentando com ele sobre o curso, de repente eu falei, nossa, eu preciso parar um pouco de fazer propaganda. Porque, claro, a experiência para mim foi super legal, então eu só tenho coisa boa para falar, mas depende muito do que a pessoa está procurando, né? Lógico, das faculdades, tá? Eu acho que também tem a ver com o que eles falaram, eu acho que a coisa das linguagens, assim, se conversarem, não ficar naqueles estereótipos, né? Que a gente envolver, eu vou falar, mas é muito forte, assim, dependendo do lugar que você vai, que a dança é uma sequência de passos com música. O que mais tem? Mas assim, talvez não aqui, mas então assim, eu acho que a primeira coisa assim, que de fato ficou claro é que como essas coisas, elas na verdade são um pouco diferentes do que se imaginava. Tudo que eu fiz antes de chegar, né, quando eu morava no interior, era jazz, então para mim era outro esquema. A dança era uma pessoa lá fazendo, a professora e todo mundo cambiando. Então eu acho que assim, quando você percebe todas essas possibilidades, as linguagens conversando e tal, já é uma coisa assim que para mim marcou bastante. E eu fiquei pensando até na Erlinha, né, que faz o doutorado lá com a Helena na época e tal. E ela comentou no ano passado que quando ela foi apresentar um dia lá na época, o trabalho dela, e ela estava fazendo um trabalho com corpo, não sei o quê, e ela falou que chegou um momento que as pessoas, né, que estavam assistindo, não sei o que, atenção, eles se falaram, agora está na hora de colocar um texto, você está fazendo uma coisa em teatro. Você vai ter que colocar um texto, não adianta fazer só o corpo que vai ficar estranho. Então, eu acho que essa é uma coisa que aqui no curso a gente não tem esse problema. Acho que não tem teatro é isso, você tem que fazer isso, dança aqui. Acho que essa é a primeira coisa assim, que para mim ficou bem forte. E uma outra coisa que eu pensei foi uma vez a Nirvana Marinha, que me fez uma pergunta quando eu estava quase saindo da graduação, que eu nunca mais esqueci. Ela falou assim, você sempre trabalhou dando aula, né? Trabalha em Secretaria de Cultura, instituição, não sei o que, colégio. Por que você não foi fazer em MBA ou em Unicamp, fazer uma licenciatura em dança? Por que escolher a PUC, né? E daí eu lembro que na época acho que eu nem consegui dar uma resposta assim, muito clara para ela, mas eu acho que é uma resposta que hoje eu tenho para mim, pelo menos. Que quando eu comecei a pensar em dança, a única referência que eu tinha a princípio era o Unicamp. Só que eu olhava o programa e estava falando, falta alguma coisa, assim, alguma coisa que para mim ainda não estava correspondendo. E aí eu fiquei sabendo do curso, né, de artes do corpo, e eu acho que tinha essa coisa bem forte de ser criação. Eu falei, então acho que é por aí. E eu acho que, na verdade, apesar de trabalhar dando aulas e tal, e ter essa coisa que talvez tenha mais relação, de certa forma, com pedagogia, que faria sentido mesmo, talvez ter a licenciatura no meu caso, porque é um negócio que eu já faço bastante tempo e tal. Mas eu penso assim, quando eu estou dando aula, que não é esse modelo de aula de dança. Porque o que eu estou explorando com os meus alunos é justamente a criação, a autonomia, que é quando eu estava falando aqui pensando. E é uma coisa muito difícil, porque é uma pergunta que eles me fazem. O que a gente faz agora? Eu dou uma proposta e eles ficam olhando assim, tipo, então faz alguma coisa para a gente ter uma ideia. Então, essa coisa de você, que eu penso quando eu estou dando aula, é uma proposta que saiu daqui do curso, do que eu fiz nos 4 anos, que é assim, você se coloca nesse lugar de reflexão, de pensar o que você faz, o que te interessa, e, enfim, investigar isso, sair desse modelo pronto. Então, eu
acho que para mim o curso faz toda a diferença nessa possibilidade de pensar as linguagens como um todo e da criação mesmo. Você tem que procurar os seus caminhos. Eu acho que é por isso. A minha escolha por curso é essa. Estou super bem com tudo que eu aprendi aqui. Assim, eu conversei com a Candice outro dia, que é uma pessoa que se formou aqui também junto comigo. A Candice está fazendo mestrado lá na Bahia. E ela falou assim, engraçado, porque agora que já passou um tempo, já deu uma digerida, trabalhou um pouco e tal, ela falou assim, acho que a gente devia voltar e fazer o curso de novo. Porque agora é que isso é uma oportunidade. Eu fiquei pensando agora, né, vendo eles falarem, porque a Vi é do projeto pedagógico antigo. E o Rodrigo e o Pedro deste projeto. Né? Será que tem diferença? Pela fala deles, mas acho que tem só no sentido da monografia, será que não? E a ordem das aulas, né? Por exemplo, algumas aulas que tinha no terceiro ano, no primeiro ano passaram no segundo, terceiro, né? Mas acho que para quem faz monografia agora, talvez tenha uma possibilidade melhor de alocar. Do que no mas acho que no modo geral não. Essa semana apareceu a Raquel e a Isadora, sei. das peladonas de 2006. E aquelas meninas me deram tanto trabalho, gente. Mas uma está em São Francisco, a Isadora está em São Francisco, fazendo lá uma formação, tipo graduação, esqueci o nome do programa, mas é um programa dentro das artes plásticas que investe em outras linguagens. E a Raquel está em Nova York, acabou de fazer a formação no Harvard, e estava fazendo no Kahneman, só que quando o Kahneman morreu, a escola fechou, porque ele deixou aquela determinação, né, no testamento, de que a hora que ele morresse, tudo que ele estava fazendo morria com ele. Né? E aí elas falam de onde elas vieram, pelos colegas, né, os professores e tudo mais, e eles, mas tem um curso assim, no Brasil, e que é uma grande surpresa e que gera uma grande curiosidade. Né? Sobretudo também pelo tipo de proposição que elas devem estar fazendo dentro dos ambientes onde elas estão. Né? Mas aí eu tenho dúvidas, sabe? Eu tenho dúvidas, assim, por exemplo, se esse pessoal que está saindo agora, esse ano, por exemplo, tem a mesma paixão com que saiu a Vivi, com que saiu a Pim, com que saiu, você entendeu? Qual o nível de paixão? São momentos diferentes, né? Eu acho que são momentos diferentes da PUC, do curso e da vida. Porque algumas coisas que já existiam há 12 anos atrás se radicalizaram de uma maneira nesses 12 anos. Muito rapidamente. Muito rapidamente, assim, e vocês têm que lidar com isso, né? São essas questões de mercado mesmo, de vai ser cada vez mais difícil se colocar com muita clareza como um movimento de resistência, cada vez mais difícil. Né? Eu acho que a fala do Pedro é interessante porque assim, o curso nunca teve como objetivo, nem quando começou, a ideia de que era para criar um gueto, para as pessoas trabalharem mesmo, trabalhar no mercado, pode, quem quiser, tiver vontade, pode trabalhar em companhia musical, em instituição, enfim, como você está no store. O diferencial não era isso assim, não pode, tem que fazer um guetinho, trabalhar com coisas só que são fora do mercado. Não é isso. A proposta é que seja onde você estiver, que você saiba o que você está fazendo, que você tenha um pensamento crítico, que é exatamente o que o Pedro falou. Né? E que você não entre nas situações e nas experiências com uma certa ingenuidade, assim. Porque uma certa ingenuidade a gente sempre tem.
Acho que você esteja minimamente preparado para enfrentar isso. Nesses anos todos eu fiquei pensando qual que é o objetivo do curso. Eu acho que o objetivo do curso é esse, porque não dá para ser muito mais do que isso. Assim, né? A gente apostar numa formação mesmo completa de um artista, isso não tem. É a iniciação, né, de alguma coisa. Então, você tem que dar, assim, alguns parâmetros para a pessoa. Eu acho que tem tudo a ver com a fala de vocês, assim, para ter um pensamento crítico, para pensar a criação de uma certa maneira diferenciada. Eu acho que é por aí que vai mesmo. Não tem muito como ser muito mais do que isso. Inclusive, uma das coisas que a gente estuda, assim, né, e que eu penso bastante, é que quando você trabalha dentro de um ambiente, quando você tem um certo tipo de jeito de trabalhar, e uma certa técnica, né, isso tudo te contamina também no jeito de pensar as coisas, né, no jeito de ver o mundo e tal. Então, às vezes é difícil, assim, porque eu tenho esse olhar crítico, né? Mas ao mesmo tempo eu fico pensando assim, poxa, eu estou trabalhando dentro dessa configuração específica aqui, né? E eu estou sendo treinado a pensar desse jeito. Então, até onde será que eu consigo me distanciar para analisar criticamente? E até onde será que eu não vejo os valores do trabalho entrando em mim também, né? Eu acho que é interessante, assim, essa relação. Sabe a sensação que me dá, Pedro, que isso que você está falando, é que parece que o interessante não é nem estar lá nem cá, é viver o espaço intermediário de tensão entre essas duas coisas. Eu acho que o movimento está aí. Tensão no ótimo sentido. A tensão necessária para a gente estar vivo. E essa tensão acompanha o resto da vida. Não é? A gente tem essa tensão. Porque ela é a garantia, condição necessária para você estar vivo. Né? É a tensão necessária para estar vivo. Sabe, está me vindo aqui é uma sensação mesmo, que acho que se esse curso, a partir do depoimento de vocês três, contribui com alguma coisa, é porque eu acho que a gente é convidado a entender que estar no mundo, agir no mundo, ver o mundo, ler o mundo, ao contrário de muitas outras tendências, não é focar e descobrir o seu caminho no sentido do estreitamento da visão para você encontrar a sua escolha. É manter o máximo possível um estado ampliado de atenção e de presença para estar onde você escolhe. Então parece que a escolha, ela contém um alargamento do seu ser, do seu corpo, no sentido que a gente usa, né? Ou seja, um treinamento para ampliação da percepção do mundo para fazer escolha, e não de um estreitamento, como chama isso? Recortação, né? Recortes essa palavra, então você fica recortando, como esse sendo o caminho da felicidade. Porque eu acho que isso convida a gente a erguer muro. Eu acho que o curso faz essa provocação, né? Que é um pouco isso que você estava dizendo. Mas acho que esse é um alargamento, assim, que o que a gente propõe é ver como fazer as conexões. Pelas relações. Criando as conexões. Por isso que logo no comecinho acho que é um pouco difícil, porque são várias coisas diferentes, vocês vão entrando em contato com várias coisas diferentes, os professores também pensam de maneiras diferentes, mas acho que o que é interessante é aprender a criar as conexões, para não ficar só uma coisa do lado da outra. Né? Então, por exemplo, da relação teoria e
prática. Então, o pensamento crítico é uma reflexão, mas isso não se refere só a uma reflexão teórica, apartada. O pensamento crítico, quando você está criando, está fazendo um movimento também. Né? Eu tenho a impressão que isso é uma coisa que é por isso que vira e mexe precisa de ajustes. Porque às vezes isso não é tão claro, em alguns momentos não é tão claro. Então, o curso tem que ficar sempre se repensando, que nem agora a gente está pensando em uma reforma de novo. É uma reforma nesse sentido, para afinar isso, não para criar um recorte limitado, como o Chico falou, amplia, mas mantém essa aptidão para fazer as conexões. Que é isso que faz você sobreviver no Stomp, o Rô sobreviver nos ambientes diferentes onde ele está testando, né, pensar curadoria, a Virgínia quando está pensando a questão dos estereótipos do corpo. Sobreviver na pedagogia da USP, né? Agora, Tem que criar conexões, porque senão né? aí se extingue, né? tem uma coisa que acho que é legal a gente pensar, que a construção, ou a manutenção, ou o interesse da gente por esse jeito de ser, redunda, gera um corpo permanentemente em crise. Isso é que é legal. Né? Crise no ótimo sentido, na condição de você estar vivo. Ou seja, a gente fica interessado em viver crises. E jamais seremos, por causa disso, olha, eu estou me botando aí no meio, tristes, depressivos, nebulosos. Não, pelo contrário, isso é condição da vitalidade. Estar em contínuo questionamento. E acho que se o curso faz isso com a gente, com vocês e conosco, ai gente, já está, né, localizado pelo menos uma semente que germina. Tem uma coisa que, inclusive relacionado com o que você falou, Cris, do começo do curso, né? Quando eu entrei no curso, tinham várias matérias diferentes, falando coisas diferentes, e eu ficava angustiado, assim, eu falava, não, eu preciso fazer conexões, eu preciso ligar isso tudo, porque não está ligando, né? E aí chegou uma hora que eu falei, não, desisto. E aí eu comecei a perceber as conexões feitas, né? Mas eu ficava angustiado no começo, eu ficava mal. É que precisa de tempo. Isso daí não é fácil. Do mesmo jeito que o corpo precisa de tempo, quando você está aprendendo um novo treinamento, quando você está testando uma forma de criar diferente, para pensar de uma outra maneira, também precisa de tempo. Não é verdade? Quando a gente quer fazer na marra, né? Então você simplesmente da noite para o dia muda o seu vocabulário, isso não resolve nada. É igual perucão. É que nem fica igualzinho de Canecalão mesmo. Você vai lá e muda, né? Oi, Chanel. Teve uma época que era, por exemplo, esse vocabulário do Jorge, de teoria geral dos sistemas. Então, gruda é bem Canecalão mesmo. Ficava lá todo mundo falando de complexidade, de não sei o que lá. Falei assim, mas o que quer dizer isso? O que isso daí significa? Né? Depois foram mudando. Teve a época do Deleuze. Das reformas. Essa tá um pouco ainda. Né? Então, aí pronto, outra peruquinha. Tem os teóricos da moda. Eu fui para Curitiba semana passada dar um seminário e assim, boa parte das pessoas tinha lido que é contemporâneo do Agami. Eu falei, gente, o Agami também virou popstar. Eu falei, gente, mas assim, o que é o contemporâneo é aquele livrinho desse tamanho, né? Para entender o que aquele homem fala, não adianta ler aquele livrinho. Você tem que ficar uns 10 anos lendo a trilogia dele, aquelas coisas bem osso duro para entender do que ele está falando. Então, é aquele negócio, se apropriar do vocabulário, pendurar que nem peruca, que nem brinco, isso daí é quase imediato. Mas não significa nada porque não cria conexão. Então, eu tenho a impressão que isso, não penso só para a PUC, eu acho que todo curso universitário, né, a universidade é o ambiente do pensamento crítico. Às vezes acaba sendo, às vezes não sendo.
Mas o objetivo da universidade é esse. Então, por exemplo, o pessoal que vem fazer teatro aqui é diferente de fazer um curso técnico de interpretação teatral, ou aqueles que vão para uma academia de dança para fazer aula de dança, que é o que a Virgínia falou. Né? Então, durante muitos anos era isso. Você ia para a academia fazer aula de jazz, fazer aula de balé, fazer não sei. Até as próprias academias se contaminaram com isso e tem lugares diferenciados, mas o objetivo da universidade é instaurar a possibilidade do pensamento crítico e de se criar as conexões, não para isso se transformar num discurso arrogante, mas para isso reposicionar a gente na vida, para isso, certo? Então, o bom seria se a gente pudesse estar o tempo inteiro mudando o curso, porque o que acontece? Se o curso não está apartado da vida, das experiências artísticas, ele teria que estar sempre mudando mesmo. É que como a gente está lidando com instituição é um dispositivo forte de poder. Então, para qualquer mudancinha que a gente queira fazer, tem todo um trâmite, um troço compridíssimo. E, normalmente, as coisas são mais ágeis do que isso. Mas eu tenho impressão, eu fico contente assim, de ouvir vocês falarem, porque eu acho que tem a ver mesmo com a expectativa da gente, que a gente nunca sabe se dá certo ou não. É que nem o Chico falou, a gente também está sempre infeliz. Que as pesquisas vão seguindo, porque a gente também vai mudando, né, nas relações com tudo, passa por momentos diferentes. Então. E vocês que estão no curso, assim, o que vocês têm vontade de falar? Posso fazer uma pergunta direta já? Para a Natasha. Pergunta para a Natasha, você passou pela LD, né? Eu falei da LD. A Escola Livre de Dança. O que te fez procurar aqui? A Gabi Gonçalves. Na verdade, quando eu comecei a dançar, a minha família inteira achava que eu tinha pirado tudo, porque eu tinha acabado de me formar em design. E aí eles queriam que eu trabalhasse no design, que eu ia ganhar muito dinheiro, essas coisas, tal, que eu ia ter estabilidade na vida. Essas coisas normais que a gente já deve ter falado em outras mesas ou aqui mesmo. E aí a Letícia e eu resolvemos, a Cris conhece a Letícia também, que sempre trabalha na produção também. Aí a Letícia resolveu se juntar na loucura comigo. Ela tinha acabado de se formar em nutrição e dietética no Carlos de Campos e eu tinha acabado de me formar em design. E aí a gente tinha combinado de que a gente ia fazer dança junto, porque já tinha uma nutricionista, uma designer, só faltava a gente dançar. Como que é? Como que é, Nath? A gente já tinha toda a empresa montada, porque tinha uma nutricionista que podia pensar as comidas, tal, tudo. Tinha designer que podia fazer os negócios, né, para vender, tal. E uma era completamente, a gente era completamente feio, assim, completamente fora. A Letícia, nutricionista, não sabe cozinhar. Eu não suporto ficar 3 horas seguidas na frente do computador. E aí a Letícia virou e falou assim, ela, não, vamos enfiar em todas as comunidades do Orkut, na época ainda era o Orkut, vamos enfiar em todas as comunidades de dança, vou fazer tudo e a gente vai dançar, Natasha. A gente foi até a puta que pariu para arranjar algum lugar e a gente não conhecia a Escola Livre de Dança. Aí a Letícia viu um scrap no Orkut de uma menina, que até hoje a gente não sabe quem é, e que amigos nossos que estudavam já na Escola Livre de Dança há 6 anos, que faziam a parte da formação preparatória também não conheciam a menina, e estava lá, nem falava o nome da escola, mas falava assim, teste para formação em dança contemporânea, ligue 4438-5021. Decorei, porque foi assim, eu falei, Letícia, se não for agora, sei lá quando vai ser. A gente achava, aí tinha todo aquele pensamento, a gente não tinha noção do que era dança contemporânea, a gente só tinha um faniquito absurdo de se mexer. A gente queria dançar de qualquer jeito.
E aí a Letícia ligou e falou, Nath, eu te inscrevi para a prova também, a gente vai fazer, tal dia, e foi. E aí era a Escola Livre de Dança. E aí lá é uma escola de formação, que quase tem uma cara, se a Escola Livre de Dança fosse, na época que a gente entrou, a coordenação da época, que era a Miriam Matsuda e a Renata Moré, elas pensaram em meio que tentar se transformar numa escola formal, ver como que é ser uma escola com aquela ideia dentro de uma rede, só que daí elas decidiram, como as outras escolas livres, não fazer isso, porque aí elas iam ter que colocar matérias XYZ para serem aceitas pelo MEC e tal, etc., que não tinham e até hoje não tem nada a ver com a proposta da escola de formação. E aí teria mais uma cara de um curso técnico do que de uma graduação, mas tem um compromisso muito sério de graduação, porque o curso era para ser pensado por 4 anos, mas por questões orçamentárias do município, elas diminuíram para 3 anos, e era de segunda a sexta, 3h30, 4 horas por dia, a gente ia lá, tudo. E aí no segundo ano a gente conheceu a Gabi, e aí a Gabi, a Miriam e a Renata sempre colocavam ela lá pro terceiro ou quarto semestre, assim, para dar uma quebrada na galera. Então já fazia 1 ano e meio que as pessoas estavam experimentando o balé de outro jeito, experimentando algumas linhas de dança contemporânea de um jeito, já fazia 1 ano que estavam fazendo anatomia com ela, inclusive, que é uma aula incrível e tal, e tudo mais. E aí chega a Gabi metendo o pé em tudo. Aí a Gabi veio dar criação e composição pra gente, e foi a primeira professora que trabalhou solo. A gente não sabia trabalhar sozinho. E até hoje eu fico meio emocionada quando eu falo disso, porque eu acho que... Eu não sei, eu acho que se hoje eu estou aqui é por causa da Gabi. E eu acho que a Gabi é muito importante para o curso também. E a Gabi é uma dançarina incrível para mim até hoje. Hoje ela é uma produtora, para quem não conhece ela é produtora, ela é uma mega produtora e tal. Já trabalhou com o Estado tal, e tudo mais, e hoje já é uma produtora cultural independente, faz muita coisa, trabalha com a Cris desde que ela entrou no curso, praticamente. As primeiras coisas que a gente estava falando dos projetos finais, quem começou também a entrar nessa rede de conseguir conectar as pessoas foi a Gabi. Ela também é meio que uma agenciadora parecida, ela é uma operadora parecida com o Rodrigo, só que num outro plano. E aí a Gabi chegou lá e falou assim, bom, vamos lá, gente, o que vocês acham que é dança, não sei o que, lá no 4º semestre, lá. Aí cada um começou a falar, e a Gabi esculachava todo mundo, falava, olha, eu não quero que, não faz nada disso que vocês estavam fazendo até agora. Eu vou dar uma sequência assim e vocês só vão mudar tempo e direção. Aí, a partir dali, mudou tudo pra mim. E aí a Gabi contou da formação dela. Ela falou, olha, eu fiz 20 anos de balé, aí depois eu fui pra Unicamp, quase eu morri lá no primeiro dia, porque mandaram eu tirar a sapatilha, cortar a meinha e ficar tudo bem. Foi o primeiro contato que eu tive com a Holly Cavell, que inclusive foi aluna também, né, do curso. Aí ela falou, aí eu queria ir embora, eu liguei pro meu pai e pra minha mãe e falou, quero ir embora daqui, quero voltar a fazer balé, quero sair daqui. Aí o pai dela falou, não, Gabi, fica aí. Não, quero ir embora, fica aí, Gabi. Aí ela ficou e mudou tudo. Daí quando ela saiu da Unicamp, ela se sentiu muito deprimida mesmo, porque ela fala que ela se sentia uma bailarina burra, assim. Não pela formação, não é em relação à formação, mas ela, putz, nossa, eu sei fazer um monte de coisa, eu danço com um monte de gente, eu faço, mas como é que eu coloco isso no mundo e como é que eu construo a minha própria autonomia nisso? Porque eu não quero dançar ali, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo, mas o que eu vou fazer agora?
Aí eu lembro que a Gabi contou também que o pai dela, ela estava muito chateada na casa dela, tinha voltado da Unicamp, tinha se formado, e aí o pai dela virou e falou assim, olha, Gabi, tem um curso aqui que acabou de abrir, não sei o quê, né? Ela falou, ai pai, mas não sei o quê, a Gabi, né, cheia de piti, falou, não sei o quê. Aí, não, Gabi, ó, vê aí, vamos tentar, né, vamos ver. Aí ela se matriculou e ela foi a primeira turma de artes do corpo. E aí ela contou toda essa trajetória com muito mais detalhes pra gente lá na Escola Livre de Dança. Então ela contou para um grupo de pessoas que era assim, o grupo que eu estudava tinha eu e Letícia que não tinha noção de nada, e a gente queria se estribuchar, queria se mexer e queria fazer a Gisele. Queria dançar na ponta, queria fazer altas coisas com 18 anos de idade. Aí tinha gente que já tinha se formado no Royal lá também, tinha uma galera das danças urbanas, o Marcos que veio aqui ontem, antes de ontem, mais conhecido como Chorro. A nossa turma era assim, completamente biruta, assim, tinha cada um de um lugar. E ela estava falando para essas pessoas, ela estava falando para tudo isso, de gente, que era um grupo muito pequeno, mas, né? E aí ela falou, aí eu fui para as artes do corpo, aí desde que ela falou eu fiquei com esse bicho me azucrinando, porque daí eu saí, eu me formei em 2008, eu já tinha meio que sem querer, sem saber, começado a trabalhar com a Gabi, porque ela começou uma discussão muito grande do que a gente achava que era produção. Daí em 2009 a gente se conheceu, porque foi a primeira vez que teve um curso para produção em dança, que era um curso que era de sábado, que era para os alunos da formação avançada em dança contemporânea, que foi o que eu fiz, mas que era aberto também, outras pessoas podiam se matricular, e foi lá que eu conheci o Rô. Foi lá, ele vindo de Ribacite e a Letícia e eu vindo lá da Zona Lost. E aí a gente nunca mais se largou também, né? Aí a gente nunca mais se largou, sempre ficou junto. Então,